Com a palavra, o vereador Rogério de Souza Andrade. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Comentar um pouquinho da parte médica, né? A gente tem que falar, a gente falou a semana passada sobre a situação, a presidenta pôs uma nova norma aí, eu acho que é uma falha, ela deve estar um pouquinho mal assessorada, ela está pondo como problema de saúde ser a falta de médico. Eu acho que isso não é, o problema nosso não é de falta de médico, é de infraestrutura, pode até faltar médico, mas não é a causa do problema da saúde. E esses 10 mil reais que ela está falando que vai dar, se você dividir por 20 horas semanais, vai dar 80 reais a hora trabalhada. Isso, qualquer lugar hoje está pagando um valor desse, menos a prefeitura de Poços, que paga 40 e poucos para a gente. Mas a empresa que presta serviço para a prefeitura, que é contratada, recebe quase 100 e tantos reais por hora do médico trabalhado. Então, eu acho que isso aí não é a grande solução. Eu tenho uma visão, depois de analisar, eu acho que o que deveria ter sido feito não é aumentar os anos de escola, nada disso. É pegar quem fez faculdade em escola pública, quem teve financiamento do governo, ser obrigado a trabalhar pelo SUS por tantos anos. Estudou 6 anos de graça na escola pública, por que ele não pode trabalhar pelo SUS mais 6 anos? Eu acho que isso seria uma solução mais viável do que qualquer outra. Essa teria que ser a primeira solução. Se você estudou em escola pública, foi bancada pelo governo, ou pegou financiamento pelo governo, entrou pelas cotas, tal, você tem que prestar serviço pelo SUS durante 6 anos, esses 4 anos, e não aumentar o número de anos. Com esse aumento do número de anos, nós vamos ter um problema sério. Muita gente vai desistir de fazer faculdade, porque vai ter que fazer faculdade por 8 anos. Nós corremos o risco de ter diminuição de número de médicos do país, porque já são 8 anos de faculdade. Aí o cara tem que fazer 8 anos de faculdades, mais 3 anos de residência, são 11 anos de estudos. Você investir 11 anos da tua vida, os caras já vão começar a pensar em fazer outro tipo de faculdade. Então, a longo prazo, a Maria José sabe disso, a longo prazo você vai começar a ter uma diminuição de médico no sistema, porque não vai ter tanto interesse de formar em medicina. Agora eu queria mostrar, outro dia eu estive falando aqui sobre a Pedro Galha, eu queria mostrar as fotos, que não deu para mostrar para todo mundo, eu quero mostrar as fotos da Pedro Galha, e continua do mesmo jeito, não mudou nada, não tem nada, e o mato crescendo, não tem nenhuma ação. Está aí, olha, o pedestre tem que andar na rua, e lá está aumentando o número de oficinas mecânicas, de coisa, então carro estacionado, ele não tem onde andar, tem que andar no meio da rua, a calçada não existe, aonde existe é precário, então você tem um terreno com calçado, outro não tem, aí ó, tudo mato, isso aí está crescendo, não é nada, não é feito nada. Aí, ó, o carro para ali, ó, o cara tem que vir para o meio da rua, não tem como ele passar ali. Ele não tem jeito de ir para calçar, ele tem que ir para o meio da rua. Isso é uma ponte, que é ridícula essa ponte, não tem segurança nenhuma. Aí é o lixo, ó, tem até um vaso sanitário, como eu falei para vocês lá, né? O cavalo, olha lá. Tudo isso aí está lá na Pedro Galha e ninguém faz nada. Olha lá, caminhão parado, aí onde vai andar o pedestre? Onde vai andar isso aí? Isso aí eram 7 horas da manhã, imagina às 10 horas da manhã como que está isso. Esse é Pedro Galha. E queria mostrar também o negócio do parquinho, ali no Quisizana, que na época da campanha estava assim e continua do mesmo jeito, parece que não passa ninguém lá há muito tempo, olha lá. A sujeira não é varrido, não tem, a seca não existe, ali uma criança para cair ali é a coisa mais fácil, tudo mal cuidado, a terra não... Parece que puseram só a terra lá, um pouquinho de terra lá, mas também deve ter sido os moradores que puseram. A má conservação dos carrinhos, dos equipamentos lá de coisa. E ali tem um jardim aí embaixo, olha, a sujeira que está no lugar que é um jardim, olha aí. E a criança pode cair aí, se machucar tudo.
Então, é o cuidado, nós precisamos zelar mais por isso, precisamos fazer isso. E pedir que alguém que esteja ouvindo a gente lá, vê a Pedro Galha lá, vai resolver lá. Na época que o Álvaro estava lá, eu conversei com ele, a ideia era de fazer uma lama asfáltica lá, a famosa lama asfáltica, ali para apenas o pessoal passar. E é uma área grande que você pode fazer, tem uma pista de caminhada para o pessoal lá do bairro, tem lugar ali para ter uma academia de ar livre, e o bairro ali, o Antônio Carlos sabe, o Lical sabe, ali precisa, ali é um lugar que o pessoal vai. Anda muito mais gente ali do que na Monsenhor Derige, onde puseram a academia lá. Tem mais gente ali que usa ali. Então, seria bom fazer isso. Tá? E o meu pesar, minha revolta contra essa atitude da Dilma, querendo colocar a população contra os médicos, dizendo que os médicos são culpados pela como está a saúde no Brasil. Eu acho que o problema da saúde no Brasil é dos políticos e dos nossos ministros da saúde, que nunca fizeram nada pela saúde do país. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira, presente na casa aqui o Dalmo Rumia da Silveira, procurador, secretário de Defesa Social, Rodrigo dos Reis, secretário de Desenvolvimento Econômico, também chegando lá no fundo, Fernando Poço, secretário de Governo, sejam bem-vindos. Antônio Carlos Pereira, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, parabéns aí à vereadora Maria José Escaciotti pelo seu aniversário. Muita saúde, muita força, né, e muita energia. Nobre vereador Rogério, eu espero que Vossa Excelência agora, né, na base de apoio à atual administração, possa reverter essa situação, né, conseguir melhorias lá para o Jardim Country Club. A Pedro Galha foi pavimentada, ela foi aberta na época que o Paulo Tadeu era prefeito. Eu, na época aqui, ficava nos pedidos de informações, né, e foi uma grande obra para aquela região, né? Assim como também quando nós restauramos o ginásio lá, o Issa Sarraf, a entrada do bairro, é um dos bairros mais bem dotados de benfeitorias. Verdade é essa, tem muitas benfeitorias. Mas ali realmente está feio. O mato não é mato comum não, virou uma floresta mesmo. Então eu desejo boa sorte ao colega que hoje está na base de apoio. E eu queria me congratular, por outro lado, vereador Rogério, com o secretário de Esportes, Albert Mareca, e com a Secretaria de Serviços Públicos, pela limpeza do córrego que corta o Parque Municipal Antônio Molinari. Uma obra pequena, mas que há muito tempo estava precisando fazer o serviço. Não é de hoje, não. Porque, infelizmente, devido aos loteamentos implantados acima, ali fica cheio de pedra, areia, né? E agora o córrego foi limpo. Assim como também, com toda a vênia, eu acredito que a intervenção na João Pinheiro, que começou já há uma semana, é fruto da nossa audiência pública. Né, vereador Janei? A Câmara se posicionou, a Câmara mostrou, e não é só ali, não. Em vários pontos, o município vai ter que realizar obras para evitar problemas maiores no futuro. Então, eu me sinto feliz, né? Muito embora seja um vereador de oposição, eu sou vereador também, representante do povo, como todos os demais e as demais que estão aqui. Agora, um problema que não tem encontrado solução, me perdoe a secretária de Promoção Social, está faltando mais ação. Ontem mesmo aqui no terminal, feriado, cidade lotada de turistas, uma quantidade enorme de andarilhos pedindo doações. Quem não dava era ameaçado, recebia ofensas. Uma situação desagradável aqui no terminal e perto do terminal ali. Outro assunto também, vereador Paulo Eustáquio, que eu queria saber mais uma vez, mais uma semana que vai se passando, e ninguém dá uma resposta
para os comerciantes da Vila Cruz. No último final de semana, um pequeno comércio ali, na esquina da Gama Cruz, com o Nico Duarte, foi assaltado. Foi arrombado. Até um escritório de advocacia teve ameaça de arrombamento. Até quando que vai durar isso? Né? Será que o pessoal que tem comércio na Vila Cruz fez algum mal para Deus? Jogou pedra na cruz, alguma coisa assim? Não é possível. Não para nunca. Ninguém resolve. E os ônibus de turismo, né? Complicado, né? Outro dia eu vi um secretário Dalmo, estava indo para uma reunião com o Demotran, ninguém resolve, infelizmente. Os ônibus ficam aí por toda parte. E tem um decreto que regulamenta isso. Infelizmente, é um outro problema sem solução. E, finalizando, eu queria lamentar aqui, vereadora Maria José, que eu vi na Veja essa semana o governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, ministro Garibaldi Alves. Esse pessoal parece estar num outro país, no outro mundo. Será que eles não viram as ruas no mês passado aí, as manifestações? O povo revoltado com a classe política, com essa situação. Nós aqui, né, no interior, na base, somos também um pouco vítimas. Por quê? Nós temos aqui o rigor nos gastos públicos. Essa casa aqui sempre foi econômica, sempre foi uma Câmara enxuta, desde quando existe a Câmara de Poços de Caldas. Mas aí o Sérgio Cabral, o governador do Rio de Janeiro, aquele que põe guardanapo na cabeça lá em Paris, ele usa o helicóptero do governo do estado para levar para Mangaratiba a mulher, a babá, a outra babá e o cachorrinho, o Juquinha. Que belezinha, né? E o povo do Rio pagando tudo isso. É brincadeira, né? O outro foi lá no casamento na Bahia, não, estou representando. Bom, representar o Senado, com todo respeito, era um evento oficial. Casamento não é evento oficial, é particular. Os outros lá foram ver a final da Copa das Confederações e encheram o avião. E o vereador Joaquim, que é um vereador trabalhador, estava conversando comigo aqui outro dia. Falou, eu não estou envergonhado. É tudo do meu partido. PMDB. Henrique Alves, Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Sérgio Cabral. É uma festa. Tem que acabar com isso, né, gente? Por falar em acabar, pelas notícias da internet, parece que o plebiscito valendo para o ano que vem acabou. Foi mais um tiro na água. Mais uma vez, parabéns, nova vereadora, e desculpe aí pela voz afônica. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, presentes, quero parabenizar, mas Zezé, pelo teu aniversário, que Deus te dê muita saúde, paz, né, e tranquilidade. O que me trouxe à tribuna hoje, mais uma vez, nós vamos falar aí da saúde. Quando começaram as manifestações pelo país, eu fiquei assim, deslumbrada, com clamor, né, varrendo a nação. Fiquei feliz vendo esperanças de melhorias, principalmente nessa área em que a população clama a todo momento por melhorias, que é a saúde. Mas, ao mesmo tempo que esse sentimento veio numa velocidade fugaz no meu coração,
quando começaram a sair as notícias e as atitudes a serem tomadas de forma oficial, eu realmente entrei numa profunda depressão, de verdade. Porque eu acho que todos sabem que o problema da saúde são dois grandes problemas: financiamento e gestão. Pode sim faltar médicos em regiões distantes. Mas por quê? Vamos fazer aqui uma reflexão. Por que será que os médicos não querem ir para regiões distantes? Por falta absoluta de condição de trabalho. É uma delas. Condições de vida. Condição de trabalho, o que um médico vai fazer apenas com um termômetro e um estetoscópio? Até onde ele pode realmente exercer a medicina de uma forma ética, com competência e colocar ali tudo aquilo que ele estudou e que ele investiu durante anos? O que fazer onde o país onde se investe apenas 8,2% de seu orçamento em saúde, diferente da Argentina, 20,7%, da Colômbia, 18,7%? Então, é este o problema. E mais eu fiquei assustada ainda, quando ontem foi assinado uma medida provisória para 2015 aumentar o curso de medicina de 6 para 8 anos. Vamos novamente refletir. Quando nós estudamos, nós saímos da faculdade, aqui tem meu colega Zé Maria, meu colega Rogério Andrade, sabem muito bem que nós saímos com uma bagagem teórica. O que nos leva depois realmente a poder praticar a medicina com competência, com eficiência e principalmente com responsabilidade é a residência médica. É a especialização. Importantíssimo para que depois nós possamos atender as pessoas. Então, imagine os senhores 6 anos, depois 2 anos atendendo o SUS. Esses vamos dizer, médicos, sem ter a formação totalmente adequada e completa, sendo jogados para atender a população, de uma forma que o médico não se sentirá, com toda certeza, com condições disso. Eu estou falando isso porque é assim que funciona. Os meus colegas aqui podem dizer. Como é que o vereador Rogério Andrade poderia fazer uma cirurgia, poderia fazer um parto? Como eu poderia dar um atendimento adequado a uma criança? O Zé Maria atender de uma forma mais adequada a clínica médica, se ele não tivesse tido a complementação pela residência. Isso vai resolver o problema da saúde? E a estrutura? E os hospitais? E leitos? E equipamentos? E instrumentais? Exames? Cada médico gera, é um estudo já publicado pelo Conselho Federal de Medicina, cada médico, ele gera em torno de 3 exames, em média, por consulta. Então, vocês imaginam como vai dar, logisticamente, esses exames serem realizados e você depois poder retornar com o paciente e medicar o paciente. Então, gente, tudo isso é uma falácia. Nós vamos ter um marco histórico, se isso realmente se implementar, é muito triste nesse país, de desqualificação ainda mais do atendimento. Outros países, sim, também importam médicos, mas tem que ser validado o diploma. Tem que se fazer a prova de proficiência para ver se aquele médico tem a condição de dar o atendimento. Essa medida provisória é um verdadeiro desrespeito à população. Desrespeito. Não adianta criar mais 11.800 e poucas vagas de faculdade e esses profissionais sem a menor condição técnica de trabalho porque não fizeram a residência médica. Eu até concordo que aquele médico que estudar numa faculdade federal, estadual, eu até concordo que depois ele deva prestar, sim, um serviço ao Sistema Único de Saúde. Mas depois que ele estiver preparado,
depois que ele tiver feito a sua especialização, ele tiver completado o seu estudo, para trabalhar com o bem maior que é a vida. Então fica aqui a minha indignação, o meu protesto. E eu espero ainda, eu tenho a esperança que haverá uma lucidez da presidente Dilma, que não leve adiante essa situação. Não leve adiante essa situação que vai criar um grande impasse em relação à qualidade do atendimento médico no país, que apesar de todas as dificuldades, ele é um atendimento bom. Tem soluções para as áreas onde não existem médicos? Eu acho que existem soluções. Uma delas seria essa, aquele médico que estudar na faculdade federal, fizer a sua residência, depois prestar 2 anos, mas claro, com estrutura, com dignidade de trabalho, com condições de trabalho, para que ele possa realmente exercer a sua medicina com dignidade. Quem é o próximo? Encerramos? Olha, não havendo mais quem vai fazer uso da explicação pessoal, vamos para mais uma verificação de quórum, a última. Verificado o quórum, estando todos presentes, solicito que fiquemos em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.